Opa, e aí? Recentemente eu me propus um desafio de zerar todos os jogos mainline do Sonic, sem spin-offs e sem essas coisas, ou seja, todos os jogos que contribuem para a história da franquia. E então beleza, eu iniciei esse desafio, já estou há mais de um ano realizando ele, que até já zerei jogos grandes como Frontiers e o Black Knight. E então, um belo dia eu tava de boa após zerar outro game, e pro meu azar, o meu amigo me fez um favor de me lembrar de um jogo um pouco detestável, sendo Sonic 4 Episódio 1. Então valeu aí, Carlos. Mas então beleza, eu baixei ele no meu emulador e comecei a jogar ele. Mas meu amigo, que jogo ruim. Mas bem, acredito que a maioria de vocês já conheçam ele. Mas se não, então venha comigo pra minha análise de Sonic 4 Episódio 1. Eu sou o Raio Speed Rock e então vamos nessa! Sonic 4 foi produzido pela Jinx e a Sonic Team e distribuído pela SEGA. E bom, pra começar, acho que o Sonic quis passar gel de cabelo reluzente de novo nos espinhos, igual ele fez no Sonic Heroes, e ainda quis passar nas fases inteiras junto. Porque, meu amigo, o que fizeram aqui? Eles quiseram utilizar um estilo chamado Shell Shading, mas meu Deus, parece que eles aprenderam a fazer esse estilo no meio da produção. E ainda piora, porque se você for olhar as diferentes versões desse jogo, o Shell Shading no Sonic não existe. Na versão de celular, por exemplo, só as fases têm esse shading. Até a iluminação muda de uma versão para outra. E ainda existe uma versão mais antiga desse jogo em que o modelo do Sonic nem é o modelo que conhecemos. O modelo dele é o modelo do Sonic Rush, que ele tem até uma animaçãozinha secreta onde ele pega um iPhone na mão. Mas bem, quem foi o gênio que achou que seria uma boa ideia fazer esse jogo ser literalmente uma cópia de Sonic 1? Eu sei que eles queriam reviver a glória dos jogos clássicos, mas tipo, o Sonic 4 é literalmente igual ao Sonic 1 e com algumas coisas de Sonic 2. Até a tela de título é igual a de Sonic 1 e, bem, pra piorar, ela ainda é só um PNGzão. Sinceramente, às vezes eu acho que a conversa na SEGA antes de ele começarem a fazer algum jogo novo do Sonic é basicamente desse jeito. Ah, que tal a gente criar o jogo definitivo do Sonic, pegando todos os pontos fortes da franquia e assim fazer o jogo definitivo, vetado. Mas por quê? Porque sim. Então, e se a gente fazer um jogo novo sendo literalmente uma cópia do primeiro jogo do Sonic? Perfeito! Vai ser assim que vamos fazer, aprovado. Sério, a conversa dele só pode ser essa. Porque, cara, eles literalmente tinham a faca e o queijo na mão, era basicamente só copiar e colar. O que meio que foi que eles fizeram. E só pra vocês verem que não é mentira minha, olha isso daqui. Splash Hill Zone. Só de olhar já dá pra saber que fase essa daqui copia, né? Pois é, os caras estavam sem nenhuma originalidade com isso daqui. Mas bem, falando um pouquinho das fases agora, nós temos Green Hill, Splash Hill, Casino Street, Lost Labyrinth, Mad Gear e Egg Station. E se você tá achando que essas fases são fases de Sonic 1 e Sonic 2, então, bem, você basicamente acertou, porque essas fases são literalmente cópias das fases originais desses dois jogos. Bem, vamos lá, Splash Hill, Green Hill, Casino Street, Casino Night, Lost Labyrinth, Labyrinth Zone, Mad Gear, Metropolis Zone. Nem a fase final, que é Egg Station, se salva disso, pois claramente foi copiada na Death Egg de Sonic 2. Claro que mesmo sendo cópias de outras fases, eles adicionaram mecânicas novas e algumas eu até curti um pouco, mas isso não tira o problema de que eles nem tiveram a ideia de fazer o mínimo que eram fases totalmente novas. Bom, falando um pouquinho de história, acho que você já deve imaginar, né? Se esse jogo copiou os jogos clássicos, então não tem história, né? Errado, ele tem. Assim como os clássicos que lá a história ficava nos manuais, aqui em Sonic 4 a história pode ser achada nos manuais do jogo também, ou simplesmente se você procurar no Google. E que atualmente é até meio difícil de achar essa história do jogo, que eu tive que ficar um bom tempo procurando ela. Ah, mas que história é essa então, Rael? Simples, meu caro. Sonic está viajando e encontra uma nova ilha, que não tem um nome certo, mas às vezes é chamada de Checkland ou de Mirage Island. Mas Dr. Eggman está nesta mesma ilha para dar um fim definitivo ao seu arqui-inimigo. Ele então melhora ainda mais suas invenções para acabar com o Sonic. Sonic então passa por 4 zonas até que o Eggman foge para o espaço. Sonic então segue usando o foguete do Tails, até chegar à última zona, sendo a Death Egg... a Egg Station Zone, onde o Sonic enfrenta o... Death Egg Robot. Meu Deus, de novo esse treco. Acabando assim com os planos do Doutor e salvando o mundo. Nossa, que história original, hein, SEGA? A história é bem simples, mas que se tivesse sido feita direito, num jogo bem feito, funcionaria. Assim como os jogos clássicos, que tinham uma história muito simples, mas funcionava muito bem.
Mas bem, já falamos de história, então... Ai, Sega, porque o que falta agora é a famosa gameplay. Bom, eu não achei a gameplay tão ruim assim, claro. Eu não achei ruim a gameplay do Sonic nas fases, porque, meu amigo, que Special Stage é esse? Tipo, o Special Stage é a cópia do Sonic 1, mas piorado. Aqui nesse Special Stage você não controla o Sonic, você controla a fase. E pior, eles botaram um timer nesse Special Stage. Tipo, o Special Stage em Sonic 1 era difícil, mas pelo menos você conseguia fazer ele com calma. Aqui não, aqui você tem que se desesperar, fazer correndo e pior, um deslize e ou o tempo acaba ou você acaba caindo naquelas bolas vermelhas que te expulsam do Special Stage. Cara, tem um Special Stage que... eu tô com um ódio, mas um ódio, que é o 5º Special Stage. Mano, ele literalmente te põe uma sessão de pegar um monte de anéis para liberar várias sessões até chegar na Esmeralda, e com apenas 30 segundos. Tá, tudo bem que tem os timers pela fase que você pode pegar para aumentar o seu tempo, mas cara, não dá, é horrível de controlar esse Special Stage, e eu até fui nas configurações do jogo para ver se não tinha como mudar esse controle horrível, e até dá, mas o segundo controle é muito pior do que o primeiro. Como esse jogo era para ser exclusivo de celulares, eles queriam utilizar uma mecânica que é aquela de você mover seu celular para mover o personagem, mas isso ficou muito ruim. E esse Special Stage ainda tem umas partes que te prendem, pra quê? O povo que reclama do Special Stage do Sonic 1 nunca jogou esse tenebroso aqui. Tanto que eu nem tive paciência pra coletar todas as esmeraldas com pressa. Eu peguei algumas na Splash Hill, outras na Casino Street e assim foi. Bom, tirando os controles horríveis do Special Stage, a gameplay do Sonic nas fases é até que boa. A adição do Home Attack foi boa, embora desnecessária. E por que desnecessária? Porque ele literalmente torna os chefes mais fáceis. Por exemplo, o primeiro chefe, que é o primeiro do Sonic 1, dá pra você spamar o Eggman, mas a adição do Home Attack foi interessante até, deixa o jogo mais divertido. E bem, embora esse jogo tenha sim seus pontos positivos, infelizmente seus pontos negativos são superiores, e ainda tem muito mais, como os famosos bugs e problemas de física. Mas bom, eu não encontrei nenhum bug durante a minha gameplay. Agora, problemas de física é o que mais tem. Acho que o mais notável deles, e é o que a galera mais encontra, o Sonic andando parado no loop. Bom, para eu explicar isso melhor, vocês têm que entender um pouco sobre o Momentum. E o que é o Momentum, vocês me perguntam? Bom, Momentum ou momento é o conceito físico que mede a quantidade de movimento de um objeto, sendo o produto de sua massa pela velocidade, indicando a dificuldade em pará-lo. No sentido figurado e financeiro, significa ímpeto, força, energia ou ritmo, como a força de uma tendência de alta em ações ou de um projeto. Simplificando para entenderem melhor, digamos que você vai descer um morro. Você começa andando, mas à medida que você vai descendo, você vai pegando mais velocidade. E quando você desce o morro por completo, você está correndo em uma velocidade alta. Ou ao contrário, começa a subir o morro correndo e chega ao topo sem nenhuma velocidade. Isso que é o Momentum, uma coisa que é usada em praticamente todos os jogos do Sonic. É uma mecânica que traz a física para a movimentação do Sonic. E bem, parece que esqueceram como isso funciona quando fizeram o Sonic 4. Porque, cara, qual é a lógica do Sonic conseguir ficar andando parado na metade do looping? Tipo, sem voltar pra trás ou completar o looping. Ah, mas pelo menos as músicas do jogo são boas, né? Sonic sempre tem músicas ótimas. Meu amigo, isso não rola com Sonic 4. A música de Sonic 4 tenta fazer uma alusão às músicas dos clássicos, só que uma versão mais moderna, digamos assim. Só que isso não fica bom. Pra vocês terem noção, eu havia ficado preso no segundo ato da Casino Street por conta do 5º Special Stage. E cara, eu tive que botar o jogo no mudo porque eu não aguentava mais ouvir a música dessa fase. Escutem ela aqui pra vocês terem uma noção. Pra não dizer que todas as músicas são ruins, eu achei legalzinhas até a música da tela de título, da Splash Hill e a da Superforma, mas também só essas, de um jogo inteiro. Bom, é melhor você nem tentar entender o que se passou na cabeça da SEGA quando fizeram esse jogo. Leve isso mais na zoação. Bom, já os chefes, eles também não se salvam, pois eles também são cópias dos originais de Sonic 1 e Sonic 2, com só algumas adições, como o da Splash Hill, que é o da Green Hill, com o adicional dele girar a bola de demolição num 360,
ou da Lost Labyrinth, que começa igual ao chefe da Labyrinth Zone, onde você tem que subir ao máximo fugindo da água, para depois vir uma segunda fase, onde você tem que desviar de alguns pilares. E bom, o chefe final é uma Boss Rush. Ah, Rael, mas o que é uma Boss Rush? Simples, meu amigo, uma Boss Rush é uma fase onde você enfrenta todos os chefes do jogo de uma vez só, sem pausas, e sim, a zona final do jogo é literalmente isso. Você reenfrenta todos os chefes das zonas anteriores, para quando derrotar todos, você ir enfrentar o chefe final. E que alguém me explica como que o Eggman ainda é mais rápido que o Sonic? Ai, fator gameplay. E o chefe final é o robô da Death Egg. É isso. O único diferencial são nos ataques dele. E que ele tem 200 de vida nessa bagaça. Perdoe-me pelo meu estresse, mas... Irmão, se você achava o Death Egg Robot difícil no Sonic 2... é porque você nunca jogou o Sonic 4. E ainda pra piorar, quando faltar um hit pra você derrotar ele, ele vai dar um ataque final, onde ele vai voar e depois ele vai se lançar contra o chão. E se você não pular na hora que ele for bater no chão, ele literalmente vai te travar e vai destruir a plataforma e você vai morrer. Tá, tudo bem que tem um checkpoint, então se você morrer, você vai ter que enfrentar só o robô da Death Egg de novo. Mas gente, vocês não sabem o quanto de estresse e o quanto que eu morri nesse chefe. Mas, se você for rápido o suficiente e conseguir destruir ele, o Sonic foge da Egg Station enquanto ela explode. E aí mostra a cena final que, meu Deus, essa cena final também é literalmente igual ao do Sonic 1. E pior, eles botaram um PNG do Sonic na pose final dele. Sim, um PNG! Que inclusive ele é muito mal recortado na versão de celular, tanto que dá pra ver a rebarba branca em volta. Meu Deus, só pior isso daqui. Mas bom, pra finalizar, mesmo o jogo tendo muitos pontos negativos, eu não posso apontar só eles. Eu entendi a proposta do jogo de reviver a glória dos clássicos. Só que como eu disse, isso foi muito mal feito. O jogo era pra ser exclusivo de celulares, tanto que é por isso que o jogo é tão curto, tendo apenas 4 zonas e 5 chefes. Mas como a SEGA tava dando uma de Big N na época e só tava visando dinheiro, ela quis colocar o game nos consoles também. Inclusive rola até uma teoria por aí de que esse jogo não seria um Sonic 4, e sim uma versão remasterizada ou até mesmo um reboot do Sonic 1. Pois se você for na Cassino Street e olhar naqueles telões que tem nos prédios do background, você vai ver que tem alguma coisa escrita neles falando do Sonic. E se você tiver uma ótima visão, você vai ver que tá escrito Sonic the Portable, traduzindo Sonic portátil, mas isso nunca foi confirmado, é só uma teoria. E também não foi totalmente culpa da Jinx, pois ela sabe fazer jogos do Sonic, tanto que ela já fez ótimos títulos como a trilogia Advance e a saga Rush, então eles sabem fazer um bom jogo do Sonic. Bom, Sonic 4, infelizmente, ou felizmente, foi um desastre total, e imagino que vocês devem estar se perguntando: ah, mas Rael, então Sonic 4 é realmente ruim? Em parte, sim, ele é ruim mesmo, mas olhando por outro lado, nem tanto. Sonic 4 é taxado de um jogo horrível porque as pessoas só olham pro episódio 1. E sim, o jogo é dividido em 2 episódios, tá vendo aí, ô desinformado? E não pra saga como um todo, pois o episódio 2 é 60% melhor que o primeiro, muito mais polido e um pouco mais original. Mas devido às duras críticas ao episódio 1, e com razão, né, o episódio 2 acabou sendo esquecido e ficou bem desconhecido pelo público. E com o desastre do primeiro episódio, o segundo também recebeu duras críticas, o que ocasionou do cancelamento do episódio 3. E sim, teríamos um episódio 3. Poucas pessoas sabem disso, até eu não sabia, mas então fui procurar a fundo e realmente era para existir um terceiro ato dessa saga, que acredito que seria a conclusão definitiva dele. E por incrível que pareça, em 2025 foi vazada uma cena pós-créditos do episódio 2, mostrando a Death Egg Mark II sendo reativada com o poder da Esmeralda Mestre e o Knuckles aparecendo ao fundo, mas vou deixar pra falar do episódio 2 e o cancelamento do terceiro pra um outro vídeo. Mas sim, o episódio 1 de Sonic 4 é de fato ruim, e por isso eu dou a ele uma nota 5 de 10. Um jogo que poderia ter sido bom, mas que a ganância da SEGA levou ele ao buraco. Mas bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostariam que eu analisasse algum outro jogo do Sonic, ou até mesmo algum outro jogo sem ser de Sonic, deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu sou o Rael Speedhog e até a próxima!